Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Recuperando bem, recuperando as forças, trabalhando bastante, né? Para voltarmos aí com força total, perder o mínimo possível, né? Estarmos prontos para dar prosseguimento aos nossos estudos, não é verdade? Muito bem. Ah, falávamos, voltamos a falar sobre evolução, não é verdade? Só que agora o que interessa seria a evolução dos mamíferos, né? E dentre os mamíferos, a gente tem que pegar um mamífero que é o mais evoluído, sem dúvida nenhuma, é o ser humano, não é verdade? Então, para falarmos do ser humano, nós vamos falar de um grupo maior, né? Que foram os chamados hominídeos, né? Mas para começar esse estudo sobre os hominídeos, a gente tem que deixar claro uma coisa para vocês, tá? Por exemplo, Charles Darwin jamais disse que o homem descende de macacos. Ele nunca falou isso, né? E o pior, disseram que os macacos eram chimpanzés ou ainda gorilas, né? Agora vamos ser claros. Se o homem teria evoluído de chimpanzés ou de macacos, por que os macacos e os chimpanzés, os gorilas, né, os chimpanzés, não estão tendo mais descendentes semelhantes ao homem, né? Então tem uma coisa aí que não dá para explicar, né? Uma coisa aí bem estranha mesmo, tá bom? Então, por que surgiram essas ideias? Era para desacreditar o trabalho dele, somente isso, nada além disso. Só para tentar transformá-lo em nada, querer derrubar o cara, né? Porque ele apareceu com algo novo e, por incrível que pareça, tudo que é novo sempre causa um, um susto, vamos dizer assim, né? Muitos com essa ideia iriam sair perdendo, né? Iriam perder de alguma forma, né? Ou perder força política ou religiosa, tá bem? Mas isso é outra coisa, é uma outra conversa para outros momentos e não seria na aula que a gente iria tratar, tudo bem? Bom, vamos lá. Entre 6 e 8 milhões de anos atrás, né, houve uma ramificação de uma espécie, tá bem? Então, uma espécie, um indivíduo, teve uma ramificação. Para um lado, produziu símios, os macacos, e para o outro, os hominídeos. Não exatamente o homem que nós conhecemos hoje, tá bem? Da mesma forma, a gente sabe que baleias, golfinhos e hipopótamos evoluíram de um mesmo ancestral. Tá? Algumas pessoas dizem que os golfinhos e as baleias evoluíram de hipopótamos. Não é, isso não é verdade. Tá bem? Então, esses três indivíduos, eles evoluíram de um mesmo ancestral, né? Que já está extinto. A mesma coisa, o ancestral que deu origem, um lado aos símios e do outro lado aos hominídeos. Já se extinguiu. Por isso, é uma coisa que é normal na, na evolução, que quando uma espécie evolui para um indivíduo que esteja mais bem adaptado, é normal que esse indivíduo venha a ocupar o lugar dele durante os anos que seguirem, tá bem? Então é perfeitamente natural que esses ancestrais tenham desaparecido, né? Todos esses casos, eles são confirmados cientificamente pela genética molecular, tá? A linhagem humana, em sua evolução, não é uma coisa ali uniforme, tá, gente? Ela é controversa em seus detalhes,
né? Existe muita dúvida com relação a muita coisa, né? E nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com fósseis, né? Nós não aprendemos a datar fósseis na outra aula, né? Então, de acordo aí com vários fósseis, essa evolução ela tende a não ser linear, né? Muito pelo contrário, ela foi bem complicada, né? O homem moderno, o que nós chamamos aí de Homo sapiens, né? Ele é dado pelos fósseis que nós encontramos que ele conviveu com outras espécies dentro do mesmo gênero Homo, tá bom? Essas espécies, elas se extinguirem, se extinguiram nos últimos 2 milhões de anos, né? Mas houve um convívio aí de alguns Homo sapiens, tá? Muitos fósseis de espécies semelhantes à nossa, né, pessoal, não são nossos ancestrais. Existe uma semelhança, mas não tem a ver com a evolução direta do ser humano. Pode ter sido eliminado até pela competição. É natural, duas espécies similares, não idênticas, tá? Elas vão competir quando elas apresentam o que nós chamamos de mesmo nicho ecológico, a mesma especialização no ambiente. Então, isso pode ter acontecido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a linhagem humana, né? Bom, não é exatamente a linhagem humana. Vamos pegar um fóssil, um dos fósseis que estariam relacionados com o surgimento da espécie humana, o mais antigo. Nós vamos encontrar o chamado Australopithecus, né? Esse termo Australopithecus, ao pé da letra, quer dizer macaco do sul, tá? Então, o que nós vamos observar aí? Que ele inclui algumas espécies, tá? O Australopithecus africanus, tá? O Australopithecus afarensis, né? Para vocês terem uma ideia, foi encontrado um fóssil com mais ou menos 3,9, quase 4 milhões de anos, né? Então, é uma coisa bem antiga, tá? E dizer que eles tinham muita semelhança, isso é mentira, eles não tinham, tá? Eles eram bem diferentes de nós, mas isso que é importante para a gente traçar uma linhagem, tá? Mas já apresentavam algumas características que são típicas dos seres humanos, tá? Seres humanos, ou poderíamos falar até melhor, tá? Dos hominídeos, tá bom? Em 1964, tivemos um pesquisador, tá? Um pesquisador francês, Louis Leakey. Louis Leakey, ele descobre um fóssil na Tanzânia, que foi chamado de Homo habilis. Né? O que é o Homo habilis? Habilis quer dizer hábil, ou que tem destreza, tá bem? Esse nome não veio por acaso, porque juntamente com esse fóssil, há mais ou menos 2 milhões de anos, foram encontrados um monte de ferramentas. Que tipo de ferramenta? Ora, aquelas ferramentas feitas com pedras, né, gente? Tá? Pedras. Normalmente ele lascava a pedra, né? Quebrava a pedra. Então aquilo ficava com um canto vivo. Aquilo parecia uma faca, né? E essa faca servia para cortar pele de animais, cortar cipós, né?
Quem assistiu aí o último filme do Mowgli, né? Viu que ele fazia isso, ele pegava duas pedras, batia, 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 até que uma pedra quebrava e ele olhava o canto. Era aquele que nós chamamos de canto vivo, né? Ele usava isso para cortar cipós, né? Mas é uma ideia apenas só para a gente comparar, tá bem? Gente, esse Homo habilis, se o fóssil tinha aproximadamente 2 milhões de anos, tá? Acredita-se que ele tenha surgido aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. Tá bem? E uma coisa que é importante, né? Mas aí é suposição, tá? Isso não dá para afirmar com certeza, né? Ele se espalhou rapidamente pela África, tá? E acredita-se que ele tem originado nova espécie, né? Que também já não existe mais. Então a gente fala que é uma espécie fóssil, né? Ela não existe mais, né? Que seria o Homo ergaster, né? Então, vamos lá? O Homo habilis dá lugar ao Homo ergaster. O Homo ergaster evolui do Homo habilis, né? Só que, como eu falei para vocês, isso aqui é tudo controverso, né? Alguns autores não acreditam nisso, alguns pesquisadores, em vez de autores, vamos colocar como pesquisadores, fica melhor, tá bom? Então, alguns pesquisadores, eles acreditam que tenham se originado de um mesmo ancestral ainda desconhecido. Então, por exemplo, o Homo habilis e o Homo ergaster teriam sido originados de um mesmo ancestral, né? É algo que a gente tem que estudar, né? E eles, na sua época, pessoal, teriam convivido com duas outras espécies de hominídeo, tá? O Paranthropus bosei e o Homo rudolfensis, né? Não é certeza, tá bom? Mas parece que o Homo ergaster teria originado o Homo heidelbergensis. Nossa, nome difícil, né? Heidelbergensis, tá? E esse Homo, ele ocupou a África, Ásia e a Europa, né? Alguns fósseis, para vocês terem uma ideia, apresentam idades entre 200 mil e 600 mil anos. Tá? Alguns autores jogam um pouco menos, jogam 500 mil anos. Né? Mas não vejo em termos geológicos, tá, pessoal, grandes diferenças aí entre 100 mil anos, tá? De 500, 600 mil anos. Não há problema nenhum quanto a isso, tá bom? Mas naquele mundo das controvérsias, outros pesquisadores falam sobre uma nova espécie, o Homo antecessor. Né? Esse Homo antecessor ele teria ocupado a Europa há 800 mil anos, tá? E teria originado tanto o Homo heidelbergensis, né? Homo heidelbergensis, como também teria originado o Homo sapiens. Esse nome, Heidelbergensis, ele vem, pessoal, porque é uma região da Alemanha onde eles foram encontrados, tá bom? O nome, isso é um nome meio difícil e complicado para a gente falar, tá? Então, ele teria originado também uma espécie que viveu apenas na Europa, tá? Apenas na Europa. E uma outra espécie que teria vivido na África, né, pessoal? Esse que viveu na Europa, a gente conhece
como Homo neanderthalensis, né? Chamado homem de Neandertal, né? Ele tinha o crânio bem maior que o do Homo sapiens, tá? Mas ele também demonstrava inteligência. Ele tinha capacidade de fazer ferramentas. Agora, não trabalhava mais apenas com a pedra lascada. Ele trabalhava também com os ossos de outros animais, né? Ele poderia pegar os chifres de outros animais. Para quê? Para fazer ferramentas, preparar armas, né? Isso ele fazia muito fácil, tá bom? Agora, é claro, turma, nós não vamos achar que ele faria uma ferramenta extremamente elaborada. Não é isso. Tanto que muitas vezes, quando é descoberto aquele material, muitos discutem, pô, mas isso é uma ferramenta? Isso serve como ferramenta? Dá para se trabalhar com isso? Né? Então, existe sempre essa discussão. Né? Então, não é algo que simplesmente ficou-se conversando, ficou-se discutindo. Ah, vamos dizer que é porque. Não, não é isso, tá? Esses materiais foram testados, tá? Foram trabalhados com comparações com, por exemplo, outros fósseis da mesma época. Então, conseguia-se demonstrar que realmente eles tinham uma grande habilidade para se fazer ferramentas, tá? E esses chifres que eles pegavam, normalmente eram, eram chifres para se fazer mais armas, né? Ou muitas vezes, como eles já usavam algumas vestimentas, eles usavam isso para furar muitas vezes a pele de animais que eles caçavam, né? Para poder prender, né? Para poder prender mesmo, tá bom? Gente, existem alguns fósseis que indicam que o Homo sapiens e Homo neanderthalensis conviveram por pelo menos 150 mil anos, tá? Mas tem uma coisa, embora eles evoluíram bem, eles não se entrecruzavam. Então, não ocorreu miscigenação entre essas espécies, tá bom? Não houve miscigenação, não houve cruzamento de forma nenhuma entre eles. Pelo menos, se houve, não foram deixados vestígios fósseis disso, tá? Conviveram, mas cada um no seu lugar, tudo bem? Como é que a gente sabe disso? Basta comparar o DNA encontrado no um com o DNA encontrado no outro, tá bem? Isso já é o suficiente para demonstrar para a gente que não haviam entre cruzamentos, tá? Esse Homo neanderthalensis, ou homem de Neandertal, como vocês quiserem, eles se extinguiram há cerca de 30 mil anos, tá? Por que que eles se extinguiram? Também é um grande mistério, né? Muitas vezes nós podemos achar que foi também pela competição, né? Quando existe competição entre duas espécies, ou seja, uma luta por aquilo que não é suficiente para todos, aquela espécie que estiver mais bem adaptada, ela vai vencer essa competição, tá? Então, com isso, acredita-se que tenha provocado a extinção do homem de Neandertal.
ok? Bom, Homo sapiens, ele surge entre 150 mil e 300 mil anos na África, tá? Aí, o que acontece? Ele surgiu ali, mas ele vai irradiando, né? Ou seja, ele vai procurando ir para outros locais, né? Mais antigos que nós encontramos na África. Depois da África, nós encontramos na Ásia. Depois da Ásia, os mais antigos estão na Austrália. Da Austrália, os mais antigos estão na Europa e os mais jovens nós encontramos na América. E o que nos leva a crer que foi dessa forma que ele se irradiou, tá? Ou seja, primeiro ele foi da África, né? Surgiu na África, né, gente? Da África foi para a Ásia, tá? Depois ele foi para a Austrália, chegando à Europa e finalmente aparecendo aqui na América, né? Ou nas Américas, tá bem? Bom, gente, o Homo sapiens, ele é mais inteligente que os anteriores, né? Mas da onde que vem essa inteligência? Por que ele consegue ser mais inteligente, né? Existe uma região do nosso encéfalo chamado neocortex, tá? Então, há um desenvolvimento, ou melhor, houve um desenvolvimento maior. Essa é uma região superficial do cérebro, tá? Mas com esse desenvolvimento, permite a ele uma maior inteligência, um maior desenvolvimento do que acontece com outros animais, tá? Não há esse desenvolvimento do neocórtex em outros animais, tá bem? E não houve também em relação aos outros hominídeos da mesma época, tá legal? Apenas ele conseguiu se desenvolver, né? Como é que a gente pode mostrar isso, né? A gente percebe um grande desenvolvimento, por exemplo, da escrita, né? O desenvolvimento da escrita foi uma coisa espetacular. Há quanto tempo atrás? Eu acredito que seja em torno de 10 mil anos atrás, né? E qual é a vantagem de você ter uma escrita, você começar a escrever? Onde que é o benefício disso? Isso altera a capacidade da comunicação, né? Permite acumular conhecimentos, como a gente pode observar, por exemplo, naquelas cavernas, né? A gente percebe a arte rupestre, né? A arte dos, entre aspas, homens das cavernas. Eles escreviam histórias com simbologia. Isso já demonstra uma capacidade de escrita. E aí nós vamos entrar numa parte agora que é complicada, Pachu, viu, gente? É complicada em termos. Mexe muito com o ser humano, né? Como ser humano, tá? Mas antes eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa mais simples. São chamadas raças, tá? Raças são o quê? São subformas, são subtipos de uma mesma espécie. Vamos tentar entender? O cachorro doméstico. Vamos pegar o cachorro doméstico, tá? Cachorro doméstico, nome científico dele, Canis familiares. Tudo bem? Qualquer um é Canis familiares. Só que nós conhecemos Pinscher, Mini Pinscher, né? Conhecemos o chamado Bulldog, pastor alemão, né? O Dálmata, né? São Bernardo, o cão brasileiro, né? Que é o cão fila, né? Para ser brasileiro tem que ser chamado fila, né? Brincadeira isso, né? Mas o cão brasileiro chama fila, nossa,
É engraçado, né? Gente, é óbvio que por uma questão de lógica, um mini pincher não vai cruzar com São Bernardo. Não há condições para isso. Mas, teoricamente, se houvesse condições, nós teríamos um descendente fértil, porque eles pertencem à mesma espécie, tá bom? Só que eles são de raças diferentes, né? A gente poderia falar mais sobre isso. Eu acho que dá para ter uma ideia, né? Por que eu estou falando sobre isso? Aí vem a dor de cabeça, né? Na espécie humana, isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Isso foi usado apenas com cunho ou interesses sociais, ou mesmo interesses econômicos. Para o quê? Menosprezar os demais seres humanos. Vocês querem ver, por exemplo? Justificar, por exemplo, a escravidão, no processo de escravidão, né? Porque durante um bom período, branco era europeu, tá bom? Se você fosse europeu, você era considerado branco, tá? Então você teria lá o africano, você teria o indiano, os chamados, por muito tempo foi conhecido assim como ameríndios, né? Que eram os índios da América, né? Eles eram indiscriminadamente chamados de negros, né? Isso não existe. O que havia de diferente na realidade é uma produção de um pigmento chamado melanina, né? Nós nascemos com células especiais chamadas melanócitos. Esses melanócitos, eles produzem melanina, que é o pigmento que vai dar cor, né? Vocês vejam que quando a gente toma banho de sol, por exemplo, a nossa pele fica mais escura. O que acontece? Os melanócitos produzem mais melanina para tentar proteger a pele, né? Isso às vezes ajuda, às vezes não ajuda, né? A questão da física, né? Os corpos mais escuros absorvem mais luz, né? E os tipos de luz que são absorvidas, luz solar, nós temos algumas luzes aí que acabam atrapalhando e provocando o câncer de pele, né? São os raios ultravioletas, né? O UVA e o UVB são os piores, não é verdade? Então, gente, não existe, tudo bem? Essa história de raças entre seres humanos. Não existe. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é o que a gente vai falar. Aproveitem esse tempinho que vocês têm para fazer os exercícios da apostila, tá bem? Olha, nós estamos passando, estamos dando as aulas e pedindo para que sejam feitos exercícios, tá bom? Esses exercícios serão cobrados quando voltarmos às aulas normais. Então, não espere um dia anterior para começar a fazê-los. Tá legal, pessoal? Então, um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau!